Esse é mais um vídeo onde eu conto uma história interessante e divertida sobre o mundo da tecnologia, principalmente o mundo da informática e da internet. As histórias são simplesmente deliciosas e poderiam ter acontecido em qualquer lugar do planeta. Neste caso aconteceu nos Estados Unidos, mas eu imagino esse tipo de ataque acontecendo, sei lá, em Campinas, interior de São Paulo. Uma simples brincadeira estudantil terminou no primeiro ataque cibernético da história da internet. Eu tenho certeza que ou você não estava vivo na época, ou se estava vivo não ficou sabendo dessa. Por isso, esse vídeo é uma espécie de utilidade pública para todos os espectros etários. E, como eu gosto de dizer, foi dada a largada. O surgimento do Morris Worm em 1998 no Instituto Tecnológico de Massachusetts, doravante conhecido como MIT, marcou um ponto de inflexão na história dos cyberataques. Ou, como alguns podem dizer de forma sábia, foi o início do nosso pesadelo informático com as ameaças virtuais. Naquela época, os hackers eram principalmente estudantes e entusiastas da tecnologia que buscavam entender melhor os seus computadores e, com alguma sorte, não deixar o seu Big Mac cair no chão. Inicialmente, os atos de invasão eram inofensivos e focados na exploração e aprendizado. Mas com o avanço da tecnologia e da conectividade, os cyberataques se tornaram mais maliciosos, incluindo atos de sabotagem, roubo de informações e espionagem cibernética. Todas essas coisas que inspiraram a produção da série de TV Mr. Robot, mas sem as exageradas doses de narrativa e sem a cara do Rami Malek fazendo trejeitos e gestos esquisitos na tela da TV. Mas afinal de contas, quem estava por trás do Morris Worm? Foi nesse contexto que Robert Tappan Morris, um estudante de 23 anos, lançou o Morris Worm na ARPANET, a rede precursora da internet, como uma tentativa de medir o tamanho da internet na época. E que fique claro que poderia ser qualquer estudante desocupado ou jovem adulto com tempo livre que poderia ter criado a primeira ameaça cibernética da história da internet. Então, não fique aí zoando nosso amigo Morris ou maldizendo o cara, porque poderia ter sido você, poderia ter sido eu, poderia ter sido a sua mãe, que fica espalhando fake news de política no WhatsApp. A grande diferença do Morris para os demais mortais, incluindo a sua mãe, é que ele tinha acesso à ARPANET na época. Hoje a sua mãe tem acesso à internet e ela fica mandando mensagens de bom dia e mensagens em defesa de certas coisas aí meio estranhas que eu não vou comentar nesse vídeo, porque as pessoas estão reclamando que eu estou falando muito sobre política nos meus comentários de tecnologia. E eu vou respeitar a minha audiência dessa vez. O Morris Worm se espalhou rapidamente, causando sobrecarga e colapso em muitos computadores, afetando cerca de 10% dos dispositivos conectados à ARPANET na época. O custo econômico do incidente foi significativo, mas foi estimado em vários milhões de dólares em danos, sem ter números revelados. E nem mesmo essa quantidade de dinheiro, que ninguém soube estimar até hoje, e a gente só pode imaginar que é uma quantia milionária, foi suficiente para fazer com que a humanidade aprendesse alguma coisa sobre a necessidade de reforçar a segurança cibernética individual. Se bem que eu desconfio que essa mesma humanidade que coloca senhas como admin 123456 ou 11111, isso quando colocam as senhas como asterisco, 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 eu penso que essa parte da humanidade não aprendeu muita coisa com o incidente do Morris Worm. Bom, nosso amigo Morris foi o único culpado da invasão e foi condenado sob a Lei de Fraude e Abuso Informático, com pena de 3 anos de liberdade condicional, serviço comunitário e uma multa substancial. Após o incidente, Morris continuou trabalhando em segurança informática e é atualmente professor no MIT. Olha só que coisa, né? O crime nesse caso compensa, quem diria? Bom, vamos ver qual foi o legado do Morris Worm
para a internet. Esse incidente teve um impacto histórico, levando ao desenvolvimento de sistemas de detecção e resposta de incidentes informáticos. Os cyberataques evoluíram desde então, tornando-se mais sofisticados e diversificados, com ameaças como ransomware e ataques a grandes empresas, instituições governamentais e financeiras e até mesmo hospitais. E aí uma pausa para reflexão. Eu sei que para quem não tem escrúpulos, atacar um hospital não é o problema, mas que diabos dá na cabeça da pessoa em pegar informações médicas pela internet para vender na dark web, para extorquir pessoas, para contar que, sei lá, quem humano está fazendo outra cirurgia? Eu não preciso saber que a Angela Bismarck reparou o seu ímã pela 17ª vez. Fica a dica, hackers. A humanidade não precisa dessa informação. A necessidade de investir recursos para proteger as redes informáticas se tornou uma realidade constante, mas ainda testemunhamos usuários e instituições, abre aspas, brincando com fogo, fecha aspas, nos aspectos de segurança. E aqui eu tenho que convidar a audiência mais leiga a interpretar uma ironia quando encontra. Quando colocar aspas nos textos, 97,6% de chances de serem uma ironia. Pesque essa ironia no ar e distribua o peixe para os seus amigos. Aliás, é importante ressaltar que os sistemas de segurança precisam ser atualizados regularmente só para garantir a proteção contra novas ameaças. Não pense você que basta instalar o Windows, ou Linux, ou Mac e deixar ele lá germinando que ele vai florescer. Não, meu amigo. Softwares precisam de atualizações constantes. Além disso, empresas e governos precisam investir em treinamento para seus funcionários e usuários finais para ajudá-los a reconhecer e evitar as ameaças cibernéticas. Elas estão ficando cada vez mais sofisticadas e boa parte do coletivo precisa ser reeducado sobre as novas práticas de violação de privacidade, invasão de contas e ataques virtuais. Ninguém nasceu sabendo e, assim como a tecnologia evolui, as táticas de ataque hacker e invasão de contas e de privacidade continuam a evoluir. É só você e a sua empresa que não percebeu isso. O incidente do Morris Worm também destaca a importância da ética na segurança informática. Os profissionais de segurança devem garantir que suas ações estejam dentro da lei, evitando qualquer comportamento que possa prejudicar indivíduos ou organizações. A ética também é importante no desenvolvimento de tecnologias de segurança, garantindo que elas sejam usadas para proteger os usuários em vez de explorá-los. Viu Microsoft, viu Kaspersky, viu marcas grandes de tecnologia que acham que podem trocar a nossa segurança informática ou na internet por dinheiro. Isso é algo muito explorador. Fica a dica. Por fim, um evento de 1998 é relevante até hoje no mundo da informática, pois marcou o início dos ataques cibernéticos, que só se tornaram mais sofisticados e mais diversificados desde então. E no final das contas, nós, usuários, somos os únicos e principais responsáveis pela segurança de nossos dados na internet. É bem fácil entender isso, é só ter o senso comum. Mas, ultimamente, ter o senso comum é algo muito difícil para um grupo considerável de pessoas que, meu Deus do céu, usam senhas fracas na internet. São essas mesmas pessoas que acabam com as contas bancárias hackeadas ou violadas e depois ficam se perguntando por quê, sendo que usou o celular apenas para ligar para a tia Carmen. Enfim, essas crianças crescidas que não aprenderam a crescer.